Bem-vindos, queridos amigos, ao novo canal História Viva, cenário Segunda Guerra Mundial. Dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Compartilhe com seus amigos para que todos possam ver o nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda para o crescimento do canal. Se você deseja comprar os livros que eu utilizo para o estudo da Segunda Guerra Mundial, vou deixar os links nas descrições dos vídeos. Para quem deseja iniciar os seus estudos da Segunda Guerra Mundial, também vou deixar links dos livros recomendados na descrição dos vídeos. Invista no seu conhecimento e aprendizado. Agora vamos para a vinheta. Misteriosa ação de combate. Na manhã do dia 13 de junho, o contra-torpedeiro Babitonga navegava em pleno Atlântico, na estação 13, quando seu sonar estabeleceu contato com um corpo submerso, navegando lentamente. Como a guerra terminara, o comandante interrogou as autoridades navais do Nordeste para saber se havia algum submarino brasileiro ou aliado navegando naquela área. A resposta foi negativa, mas mesmo assim o navio executou novas passagens examinando o alvo com o ecobatímetro, que confirmou ser ele um submarino. Foi então sinalizado com o transmissor de som para que ele subisse à superfície e se rendesse, conforme as ordens do grande-almirante Karl Dönitz. Nada aconteceu. Assim, foi iniciado o ataque, primeiro com uma salva de bombas Red Hawk e depois com cargas de média e grande profundidade. Observou-se óleo à superfície e um casco escuro, que aflorou por instantes antes de mergulhar novamente. E como o contato não foi restabelecido, o comandante registrou o submarino como definitivamente destruído. Mesmo assim, nos dias seguintes, o contra-torpedeiro Babitonga, auxiliado pelo contra-torpedeiro Marcílio Dias e pelo caça-submarino Grajaú, varreram a área com sonar sem obter resultado algum. Havia, portanto, um submarino naquela área, talvez até mais de um, já que aquelas belas naves costumavam navegar em pares. Na verdade, no dia 17 de julho, barcos pesqueiros avistaram 2 submarinos não identificados navegando ao largo do litoral brasileiro, rumo ao sul. O fato não pôde ser totalmente comprovado, mas dias depois um submarino alemão chegou à Argentina. Como afundou o Bahia? Construído na Inglaterra em 1910, o cruzador Bahia e seu irmão gêmeo cruzador Rio Grande do Sul eram parte de um plano de reequipamento e modernização da frota, que também incluíam os encouraçados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Moderno para sua época, ele já estava obsoleto quando começou a Segunda Guerra Mundial, 30 anos mais tarde. É verdade que sofrera diversas modificações e melhorias, sendo equipado com novos rádios, sistema de pontaria aperfeiçoado, canhões antiaéreos automáticos ORL-COM de 20 mm e cargas de profundidade, além de morteiros antissubmarino Red Hawk e sonar, para enfrentar a ameaça dos submersíveis alemães. Assim equipado, o Bahia realizou numerosas patrulhas durante a guerra, escoltando comboios e patrulhando o mar em pontos determinados chamados de estações. Ali funcionou como um navio de apoio aos aviões norte-americanos que, partindo de Natal, voavam para a África. Quando a guerra começou, o Bahia foi enviado ao Nordeste, arvorando o pavilhão do contra-almirante George Dogsworth Martins, sob cujo comando executou uma série de bem-sucedidas patrulhas. Mais tarde foi entregue ao comando do capitão de fragata Garcia Dávila Pires de Albuquerque, que infelizmente pereceu no seu afundamento. No dia 17 de maio de 1943, atuando junto aos contra-torpedeiros Jaguaribe,
USS Moffett e o USS Jouett, esses dois últimos norte-americanos, o Bahia participou do ataque e da destruição do submarino U-128. Também atacou e avariou outro submersível quando escoltava o comboio TB-15. Era, portanto, uma bela nave ativa e sua tripulação estava bem treinada, apesar de inegável obsolência do navio. O cruzador Bahia não poderia fazer frente sozinho a um submersível moderno, e provavelmente foi isso que aconteceu quando substituiu o contra-torpedeiro Bauru, que havia substituído o contra-torpedeiro Babitonga após a destruição do misterioso submarino na estação 13. As testemunhas sobreviventes afirmam que a bela nave reduzira a marcha para lançar alvos em um exercício de tiro e que os canhões automáticos de 20 mm tinham aberto fogo instantes antes da explosão fatal. O que teria acontecido? Uma hipótese tão plausível quanto a explicação oficial é que o rastro do torpedo acústico foi avistado pelos artilheiros segundos antes de bater na polpa e que eles tentaram destruí-lo, abrindo fogo com seus canhões de tiro rápido. É possível até que, no afã de acertar o torpedo, tenham atingido as cargas de profundidade estocadas na polpa da bela nave. Mas essa hipótese parece pouco provável, sabendo-se da larga experiência de combate dos artilheiros. A tragédia do cruzador Bahia, trecho retirado da Revista Marítima Brasileira. Às 9 horas, o Bahia parou por alguns momentos a fim de ser lançado o alvo. O miúdo flutuante de madeira, encimado de uma bandeirola, deveria ficar a aproximadamente 2.000 metros da bela nave. Feito o lançamento, deu-se início então às manobras de afastamento. Times de artilheiros posicionados. Dentro de poucos instantes, o exercício começaria. Passados 10 minutos, no entanto, toda a tripulação seria surpreendida por estranhos tiros, diferente dos que estavam acostumados a escutar. A expectativa durou infelizmente poucos segundos. Lá pelo 5º ou 6º disparo, uma tremenda explosão sacudiu violentamente o velho barco. Gerei 2 teses e uma série de questionamentos com base na análise da ocorrência com o nosso cruzador Bahia. Nesse breve texto, lido anteriormente, podemos notar um ponto de atenção estranho e muito importante. Para isso, vou repetir o trecho que chama a nossa atenção. Passados 10 minutos, no entanto, toda a tripulação seria surpreendida por estranhos tiros, diferente dos que estavam acostumados a escutar. A expectativa durou tese. Seguindo assim, foram disparos não identificados, segundos antes dos disparos dos canhões automáticos de 20 mm antiaéreos, realizados pelos artilheiros do cruzador Bahia. Os disparos poderiam ter sido feitos pelo submarino alemão objetivando a vingança? Minha segunda tese. O estranhamento dos disparos pode ter sido ocasionado pela visão do torpedo acústico avistado pela guarnição dos canhões automáticos de 20 mm antiaéreos. A guarnição começou a disparar em direção ao torpedo antes da voz de comando, antes da ordem de disparo do oficial comandante, na tentativa de destruí-lo antes que atingisse a sua bela nave. Alguns questionamentos. O porquê as autoridades navais, na época, ficaram despreocupadas com a ausência do contato via rádio do cruzador Bahia e não tomaram providências rápidas, sabendo que o contratorpedeiro Babitonga, na mesma área da estação 13, já havia afundado um misterioso submarino no dia 13 de junho de 1945. O comandante do cruzador Bahia foi ou não informado que o contratorpedeiro Babitonga, no dia 13 de junho de 1945, havia afundado um misterioso submarino? Por que o governo brasileiro, em conjunto com o americano,
não exigiu maiores explicações e documentações de bordo pertencentes ao submarino alemão U-977, que atracou em Buenos Aires em agosto de 1945. Por que não foram identificados os seus tripulantes e passageiros que estavam a bordo? Porque a documentação do submarino U-977 desapareceu ou foi destruída? Estas provavelmente são perguntas que nunca serão respondidas, mas os questionamentos permanecem vivos. O mistério do nosso cruzador Bahia ainda não foi solucionado. Talvez uma resposta definitiva só venha a aflorar quando, no futuro, os restos do cruzador forem examinados nas profundezas do Atlântico, onde agora repousam em paz. Comandante do U-977, Oberleutnant Susi, primeiro-tenente do mar, Heinz Schäfer. Mais à frente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse submarino e comentando também sobre esse comandante. Agora eu vou aproveitar e responder alguns senhores americanos, como também de outras nacionalidades. Com relação ao comentário do U-977, de histórias mais fantasiosas que se seguiram à sua chegada, com relação a este comentário e outros. Não, essa história não é fantasiosa. Muito pelo contrário, custou a vida de brasileiros. Dos 13 oficiais e 360 homens da tripulação, somente um oficial e 26 homens sobreviveram à tragédia. Se o comandante do U-977, Heinz Schäfer, não tinha nada a esconder, qual foi o motivo que o levou a não identificar os passageiros do seu submarino e destruir todas as suas documentações? As documentações do U-530 também foram destruídas pelo seu comandante Otto Wermuth. Foram transferidos para o Brasil os dois submarinos, o U-977 e o U-530, antes de serem encaminhados para os americanos. Pouquíssimos livros no exterior comentam esse fato. Acho que nem possuem conhecimento disso. A contagem dos torpedos do U-977 mostrava que nenhum fora disparado, mas os torpedos do U-530 não estavam completos. Ora, se as documentações de ambos os submarinos foram destruídas, ficaria muito fácil transferir os torpedos do U-530 para o U-977, sem a possibilidade de conferência, pois, como comentado anteriormente, as documentações de ambos os submarinos e as listas de passageiros foram destruídas. Qual foi o motivo que levou o comandante Otto Wermuth do U-530 remover o canhão? Enquanto não houver um esclarecimento maior sobre o misterioso fim do cruzador Bahia, eu, como outros brasileiros, civis e militares, na ativa ou reserva, continuaremos a questionar sim esse fato, pois esses dois submarinos não cumpriram a ordem de rendição conforme ordenada pelo almirante Carl Domitz. Sendo assim, suas ações estavam na ilegalidade, talvez seguindo uma determinada missão passada diretamente pelo alto comando alemão. Ambos os submarinos navegaram por praticamente toda a costa do Brasil de forma ilegal, sem se renderem ou se identificarem. Nossos heróis jamais serão esquecidos.